Nem tem muito segredo. No fim, o que manda mesmo é o dinheiro. Alguns jogadores acabam dando adeus de uma forma que deixam aquela saudade, sabe? Aquele cara que não é o herói que queremos, mas é exatamente aquele que precisamos. Ao melhor estilo da frase do Batman. Mas esse talvez seja o melhor jeito de definir o Roger Guedes. Eu me lembro que no pacotão de reforços que o Corinthians anunciou nos últimos tempos, com Giuliano, Renato Augusto, o William, Paulinho e o próprio Roger Guedes, que é verdade, chegaram em épocas diferentes, mas todos em uma sequência que indicava a montagem do Super Corinthians saindo do papel. O Roger Guedes era entre eles o que menos tinha grife, era um bom jogador, mas não chegava para ser a estrela da companhia. Só que aos poucos ele construiu para si um status que veio de quando a Fiel mais precisava, se tornou um ídolo e agora tá indo embora. Pode não ser verdade um adeus, pode sim ser um até logo, mas honestamente, só o que se pode fazer nesse caso é agradecer. No caso do Roger Guedes, é possível entender que o jogador, que merece o respeito e o carinho da torcida, deixa as portas abertas para amanhã voltar ao clube. A pergunta que fica muito mais é por que é que o Roger Guedes decidiu sair nesse momento e ele realmente deixa as portas abertas para um retorno? A gente vai falar sobre isso e sobre a importância que o Roger Guedes teve nessa fase do Corinthians no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu tenho que pedir que você se inscreva agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 5 de abril de 2016. O Palmeiras anunciava a contratação do atacante Roger Guedes. Vindo do Criciúma, ele não fazia ideia que o seu destino estava justamente no maior rival do Palmeiras. Mas aquela passagem pelo rival seria muito importante. Ali no Palmeiras, ele aprendeu sobre a grandeza do Corinthians como rival e a grandeza do próprio Verdão, para que o dia que ele enfrentasse vestindo as cores do alvinegro, ele soubesse exatamente o que significava a vitória para os dois lados no confronto. A rivalidade entre os clubes é tão grande justamente porque são dois gigantes do futebol brasileiro. Mas isso não é novidade pra ninguém, nem pro Roger Guedes, que sabia disso desde muito novo. Roger Krug Guedes, mais conhecido apenas como Roger Guedes, nasceu em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, em 2 de outubro de 1996. O Roger Guedes foi revelado pelo Criciúma e aos 16 anos já subiu pro futebol profissional. O grande destaque mesmo veio no Verdão, quando o atacante com seus cabelos loiros e a força de um andaluz se destacou pelo Alviverde no título brasileiro em 2016. O temperamento nunca foi fácil, isso é verdade. O episódio que se lembra do Roger Guedes no Palmeiras inevitavelmente foi o caso do falso aniversário, onde ele foi amarrado e sofreu um trote com vários petelecos dos outros jogadores do elenco depois de um ato de indisciplina nunca muito bem explicado. O Roger Guedes saiu do Palmeiras, foi ao Galo por empréstimo, teve uma curta passagem pelo Galo, mas uma curta e brilhante passagem pelo Atlético Mineiro. Pelas suas atuações chamou a atenção do futebol chinês e ele sabia que aquilo mudaria completamente a sua realidade financeira. Assinou com o clube um contrato longo, mas depois de 3 anos na China, ele resolveu voltar ao Brasil, visto todo o problema que a gente vivia com a questão da pandemia. E ele ainda tinha muito dinheiro para receber do clube chinês, mas abriu mão, queria voltar a atuar no Brasil. Negociou com o Corinthians, abriu mão de muito dinheiro, mas acordou que ficaria com 60% dos seus direitos econômicos para uma possível venda no futuro e deixou apalavrado com a diretoria do Timão que, se fosse do seu interesse sair, que o clube respeitaria e aceitaria a proposta se ele topasse. Pro Corinthians, no fim das contas, o acerto era bom no momento. O Roger Guedes contou depois, inclusive, que ele recusou outros times para jogar no Timão. Ele chegou a revelar que o Flamengo fez proposta, tentou dar o chapéu no Corinthians, mas ele estava decidido a defender o alvinegro paulista. Queria fazer parte do bando de loucos. No primeiro ano, foi tratado como um jogador que jogava quando queria, meio desligado, sabe? Só vai no tranco. Bom, ele brigou com o Vitor Pereira por posicionamento, ele e o William ocupavam o mesmo
espaço no campo, ele tinha que jogar centralizado. Quando o meia saiu, chegou o Yuri Alberto, fizeram uma excelente dupla, com a saída do Vitor Pereira numa forma que magoou tanto a torcida pelas desculpas dadas, utilizando a família para dizer que não ia poder ficar. O Corinthians, magoado, chateado, viu o Roger Guedes se tornar o cara e dar a cara a tapa, falando quando tinha que falar e às vezes até quando não tinha. Mas mostrou algo que é muito difícil ver nos jogadores de hoje em dia: personalidade. Se colocou na bala por Lázaro, se colocou na bala até pelo Cuca, se colocou na bala pelo Luxemburgo quando chegou. O Roger Guedes nenhuma vez se escondeu. Não custou o dinheiro que custou o Yuri Alberto, não é craque, talentoso, genial como é Renato Augusto. Foi artilheiro, jogou mal, fez gol, decidiu, errou e acontecesse o que fosse, lá estava ele no fim do jogo, pronto pra dar a cara a tapa, não se escondia. Não era o herói que a torcida queria, esperavam que esse papel fosse do pacotão daquelas estrelas como o Willian, que chegou da Premier League, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, ou de Paulinho, até mesmo do Renato Augusto, que tem esse papel, mas quase sempre está indisponível pro time. Mas o Roger Guedes foi o cara que esteve lá, na fase boa e na fase ruim. Foi o cara do Corinthians, mesmo quando o momento era péssimo pra todo mundo. E agora que a coisa finalmente tá engrenando com Vanderlei Luxemburgo, que o time parece ter finalmente uma cara, que podem até ir pra final da Copa do Brasil e ganhar um título que há 2 meses parecia impossível, agora, nesse bendito momento, o Roger Guedes está indo embora. Desculpa a palavra, mas é foda. Faz parte. Eu, sendo sincero, sou São Paulino, mas não queria que o Roger Guedes saísse. É um cara que engrandece demais o futebol brasileiro pelo personagem, por como ele é, por como ele age e pelo que ele joga, né? Daqui 3 semanas tem um jogo decisivo no Morumbi, com o São Paulo reforçado, e tudo que quem gosta de futebol queria é um Corinthians que não tivesse enfraquecido. O Roger Guedes saindo, todo mundo pede, ainda mais para jogar no Catar, que, com todo respeito, tudo que tem para oferecer por Roger Guedes é dinheiro. A merda toda é que é muito dinheiro. Como é que ele vai recusar? Como é que vai dizer para ele ficar? Como falar para ele deixar tudo isso para lá e continuar no timão? Ele tem 60% de uma negociação de transferência que beira os 60 milhões de reais e vai receber um salário 3 ou 4 vezes maior do que ganha no Corinthians. Como dizer pro cara ficar se em 2 anos no Catar ele vai ganhar o que ele ganharia aqui em 10 anos de carreira, fora os mimos que os sheiks costumam premiar os bons jogadores que ele é? Sim, eu sei, o Roger Guedes já é multimilionário, ele já recebe muita grana no Corinthians e se ele ficasse, ainda ia receber um aumento significativo no timão. Mas não dá, infelizmente pro Corinthians competir com a proposta do Catar é impossível. E quando o Roger Guedes aceitou jogar no Corinthians, ficando com um percentual dos seus direitos, combinando que na proposta que chegasse ele decidiria sobre sair ou não, é claro que o Corinthians já sabia que ele queria um dia sair. Fazia parte até do planejamento financeiro do Roger Guedes essa transferência. O ruim de verdade nisso tudo é só o momento pro Corinthians, que é o pior possível. Só que o Corinthians, meu amigo, sobreviveu à saída do Rivelino. Também vai sobreviver à saída do Roger Guedes. É agradecer por ele ter feito mais do que o esperado nesse período. Não precisava ter dado a cara a tapa tantas vezes, se mostrar tanto nesses momentos que o timão estava em crise. Não precisava assumir problemas como ele assumiu dessa diretoria omissa nos momentos de crise. Ele deu a cara, chamou a responsabilidade e em campo ainda conseguiu se destacar mesmo com tudo o que acontecia no Corinthians. Certo é que as portas ficam abertas para o Roger Guedes. É um jogador que sempre foi direto com a torcida, sempre deu o papo. Não fez ceninha, não fez média, não mentiu, não disse que no Brasil só joga no Corinthians, como outros que fizeram gol em Mundial fizeram. O Roger Guedes simplesmente mandou a real, tá na mão dos meus empresários e pode ser que o negócio aconteça. É o jogador que tá saindo, mas sempre vai receber o carinho e enquanto possível vai ouvir da torcida um sonoro "volta pro Corinthians". O Calvo da Fiel não vai ficar devendo nada, mas se topasse ficar, seria maravilhoso. Ia construir algo que o dinheiro nenhum paga, tá? Ia fazer história com a camisa do timão, ganhando títulos ou não. O ato de dizer não a tanto dinheiro significaria uma taça, porque mostraria que ele faria parte desse bando de loucos, a ponto de rasgar dinheiro. Isso não aconteceu, mas não diminui nada a passagem do Roger Guedes. E você, torcedor, tá triste com a saída dele? Ele tem as portas abertas para voltar no futuro? Deixa aqui nos comentários, vamos falar sobre isso. Agora, tem um jogador que também quer deixar o timão?
e esse eu aposto que a Fiel não vai ficar com saudade. A gente fez um vídeo sobre ele aqui, o Cantígio. Clica aqui que eu te explico melhor o que tá acontecendo.